Salve, salve toyoteiros e amigos seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Yaris XLS Sedan topo de linha 2024. Esse modelo que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Esse modelo topo de linha tem teto solar, que é para esse sedã compacto exclusivo no Brasil. Também um facelift na parte frontal do veículo e Toyota Safety Sense com pré-colisão e frenagem autônoma e também mudança de faixa involuntária. Temos também uma multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes aqui na frente do modelo, partindo aqui dos faróis que são mais afilados, saindo da sua lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED, exceto a luz de indicação. Então nós temos esses três formatos em L, também a parte com um detalhe aqui, com o DRL diurno, que é esse filete da parte em LED, com o farol alto e baixo com acendimento automático. Aqui ele recebeu um facelift na parte frontal do veículo, ganhou essas grades com um efeito trapezoidal maior, muito parecido com o Corolla Sedan. Esse detalhe com esses vincos bem aparentes, como essa peça em black piano, onde fica localizado o farol de neblina em LED, que teve essa parte que foi redesenhado. Aqui o detalhe em preto brilhante que faz toda a frente aqui no veículo. Se ele fosse um veículo numa outra cor, um prata ou um branco, por exemplo, essa parte vai ficar bem aparente, terminando aqui no final. As aberturas de ar em efeito colmeia com a parte em black piano mais abaixo na sua grade inferior, e aqui nós temos as aberturas de ar que fazem o contorno aqui na frente do veículo com esses detalhes em cromado e também em black piano. Aqui nós temos o logo translúcido da Toyota, onde ficam os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que tem pré-colisão com frenagem autônoma e também sistema de mudança de faixa involuntária. Mais acima nós temos uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, e no capô esses vincos que vêm até a frente na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Yaris. A sua motorização é 1.5 aspirado com 110 cavalos e torque de 14,9 kgfm a 4.000 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo, que teve uma atualização. Todos passam a ser 1.5 desde hatch e sedã por conta da legislação do Procon VL7. Foi instalado no painel um modo de condução eco e também esporte para você fazer a utilização se necessário. Ele também conta com a transmissão automática tipo CVT que simula 7 velocidades. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Essa versão XLS é a única que vem com a capa do motor aqui acima. Nós temos o detalhe aqui também com a parte aqui separando a fiação do catalisador, isso para mostrar a parte de composição dos motores da Toyota. No capô nós temos manta acústica também somente nessa versão XLS, e na parte entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Yaris, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que são exclusivas para essa versão XLS. É a única que é diamantada dessa parte das bordas vindo até o centro. Esses desenhos com os vincos bem marcantes em black piano, e o perfil dos pneus 185/60, roda de 15 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Yaris, que mede 4,42 m por ser a versão sedã. A altura de solo é de 15 centímetros. Na caixaria de roda esse vinco bem marcante fazendo o contorno, e nós temos também um vinco bem sutil aqui da primeira porta até a segunda porta. Vocês notem aqui já a parte com contorno saindo da porta indo até a parte da lanterna
traseira. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco vindo até a baixa, nós temos repetidor de seta e rebatimento automático somente para essa versão. Cor predominante aqui, preto metálico Attitude, assim como as maçanetas do veículo. Coluna B com esse detalhe também em preto fosco, ele é o único com teto solar, tanto na versão hatch ou sedã no compacto aqui no Brasil. Terceira coluna, essa parte também com um detalhe todo em preto fosco e aqui os detalhes com esses vincos terminando na parte traseira do modelo, que eu quero mostrar os detalhes para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com esse vinco que atravessa todo o para-choque traseiro e esse detalhe também com refletor noturno que ajuda na visibilidade do modelo. Antes que vocês me perguntem no canal, não tem sensor de estacionamento traseiro e nem dianteiro, mas pode ser instalado numa concessionária Toyota. As lanternas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, e nós temos aqui a inscrição em LED que realmente fica bem visível à noite. Esse vinco na tampa traseira que fica bem marcante e harmoniza lá com a frente do veículo, e a inscrição Yaris XLS, assim como o logo cromado aqui da Toyota. Nós temos aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem e também antena na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, chave presencial no bolso, apertando esse botão aqui ao centro, você consegue fazer a abertura desse sedã compacto que tem uma boa capacidade. São 473 litros. Para vocês terem ideia de comparação, o sedã médio, que é o Corolla, ele tem 470 litros. Esse carro tem 3 litros a mais. Então tem um bom espaço interno de iluminação interna e você puxando aqui você tem acesso ao kit de ferramentas com step de uso temporário em aço. Todo o revestimento aqui da tampa traseira, câmera de ré, se é a versão topo de linha, e aqui também os detalhes referentes à segurança do modelo. Nós temos 7 airbags no total, isso é em todas as versões, desde a XL, XS e XLS, e ele tem o airbag frontal, que são 2, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros, com teste de colisão no latch handicap de 4 estrelas. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam com aqui o entre-eixo, que tem 2,55 m. Eu posicionei o banco aqui do motorista todo para trás para mostrar para você a questão do espaço. E aí nós temos aqui praticamente 2 dedos que me sobram aqui. Parte do teto solar, que é exclusivo para essa versão XLS, traz muita luminosidade no seu interior. E aqui o teto é cinza na opção sedã e preto na opção hatch. As alças aqui no teto. Também contamos com portas revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. E aqui temos uma comodidade para quem vem aqui atrás. 2 tomadas USB do tipo C, 2.1 A. Traz muita comodidade para poder carregar o celular. Também o detalhe aqui, o revestimento do banco em couro, com esses pontilhados aqui, que realmente fica bem aparente. Eu vou descer para mostrar o detalhe para vocês aqui. Ainda na fileira dos bancos, cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço com a opção para 2 porta-copos. Isso é legal viajando com 3 ou 4 pessoas no modelo, e também Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. Aqui nós temos, apertando esse botão, você consegue rebater o banco aqui, pois ele é bipartido 60 por 40. Caso você não consiga levar uma escada ou algo maior no porta-malas, por exemplo, pode descer um dos bancos para fazer a utilização se necessário. O revestimento das portas aqui é em couro, bem macio ao toque, com uma linha aparente. Aqui já é com plástico rígido e o puxador aqui é em cinza metálico. Aqui nós temos o detalhe em black piano com acionador do vidro elétrico com uma função auto-down, sobe com um toque só, porta-garrafas e um nicho aqui na parte lateral da porta com alto-falante. Aqui na porta do Yaris. A sua chave ela é do tipo presencial, com uma inscrição aqui Toyota, virando aqui do outro lado uma segunda opção de abertura do porta-malas e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao Yaris através da Smart Entry. E agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você consegue que o ajuste de altura, essa outra alavanca você ajusta a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Aqui temos uma terceira opção de abertura do porta-malas e abertura do tanque de combustível se necessário. A inscrição Yaris. Agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Yaris XLS Sedan 2024, a sua versão topo de linha, que eu vou mostrar os detalhes para vocês aqui no seu interior. Nós temos a abertura inicial aqui numa tela de 4.2 que é digital, com a inscrição Yaris,
uma multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, mas não é via sem fio, é USB para fazer a conexão com o seu smartphone, com o sistema Harman Kardon, que realmente é um diferencial. Esses 4 botões físicos aqui ao lado com o volume para estar ligando a multimídia e o comando de voz se for o caso. Essa mensagem sempre vai aparecer, parte com um telefone aqui que você consegue fazer a conectividade com o seu Bluetooth do seu aparelho para você fazer a parte de atendimento de telefone celular também, se for o caso, no volante. Parte de rádio aqui que você consegue estar fazendo a interação também, conexão USB que você consegue estar fazendo o pendrive também. E antes que apague aqui, ó, essa opção não tinha anteriormente no veículo, afivelamento do cinto de segurança com a marcação aqui atrás, ele vai dar o alerta sonoro. Isso realmente é um item de segurança interessante. Voltando aqui para a multimídia, nós temos aqui a opção com os apps que você consegue fazer a conectividade com o Toyota Smart Device, se for o caso, para fazer a utilização, e as configurações gerais que você consegue mudar a cor, a parte de configurações de rádio, ajustes de tela e tantos outros detalhes que você consegue fazer nessa multimídia, que é bem intuitiva, bem simples ao toque, como vocês viram, e também a parte com as configurações gerais. Os detalhes aqui em cinza metálico e também cromado na parte do console central, todo em Black Piano, ar-condicionado digital apenas de uma zona, então você consegue colocar a temperatura aqui para o lado somente aqui do motorista, de uma forma geral, e aqui também o fluxo desse ar-condicionado que você consegue estar aumentando ou diminuindo. Aqui nós também temos onde você vai direcionar esse fluxo, o aquecedor do vidro traseiro, o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Nós temos aqui mais abaixo o console central com esse detalhe cinza metálico e também a parte aqui em Black Piano com essa parte cromada. 2 porta-copos, a iluminação aqui ó, em azul, em LED, para vocês verem também, e a parte com opção de câmera de ré nesse câmbio automático que simula 7 velocidades. Vai aparecer aqui a opção na multimídia para você fazer a utilização, mas ele não tem as linhas aqui de ângulo quando você vai fazer o estacionamento, apenas as linhas de verificação para fazer a utilização. Descendo aqui para o modo drive, temos as trocas manuais colocando para o lado esquerdo. Você consegue colocar aqui para frente da primeira à sétima, para trás as reduzidas, favorece como um freio motor numa descida de serra para você utilizar de forma manual para colocar uma marcha para baixo para fazer uma curva, uma retomada de curva, por exemplo, e também ganha mais torque no motor para fazer uma ultrapassagem, facilita de certa forma. Freio de estacionamento aqui que é manual, essa parte aqui que você consegue colocar um celular e recarregar aqui numa tomada 12 volts, descansa braço revestido em couro, com uma linha aparente, puxando aqui nós temos a conectividade dessa tomada que você consegue fazer com o seu aparelho smartphone com a multimídia e todo esse espaço para você estar utilizando da forma que você deseja. Já os detalhes aqui no revestimento do banco dianteiro, temos toda essa linha aparente e a parte mais lisa e todo pontilhado do centro vindo até acima. Parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto e o quebra-sol com a opção do espelho que você puxa, acende a iluminação aqui no teto, que é halógena, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir o reflexo de um farol alto vindo atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. E aqui nós temos a iluminação que é halógena na parte do teto e aqui os comandos aqui do teto solar. Você tem essa persiana, você puxa aqui manualmente para poder estar fechando caso você não queira uma luminosidade tão grande, você consegue estar fazendo a abertura aqui do teto também. E o detalhe, ele tem a parte aqui com anti-esmagamento. Então esse é um item bem interessante de segurança na parte do teto solar do modelo. Parte aqui do painel todo revestido com plástico rígido com uma imitação de costura em preto fosco, e aqui essa parte com um detalhe no difusor do ar-condicionado que é cinza metálico. A abertura do porta-luvas desce bem devagar, tem 2 espaços para você estar utilizando caso você deseje. Também ali um tweeter, um alto-falante no sistema de som também. Na parte da porta do motorista, todos os comandos são iluminados. 4 vidros aqui com uma função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas e também rebatimento elétrico do retrovisor, basta apertar o botão para fazer o rebatimento. Aqui você consegue fazer a regulagem elétrica dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo e direito. E novidade aqui, na parte do painel, você tem alguns comandos aqui. Então você tem referente ao sistema Toyota Safety Sense modo de condução. Esse botão que está aqui, você já consegue estar ligando e desligando o sistema de alarme volumétrico. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no veículo, você vai desligar o alarme ali para não disparar
o alerta do veículo. Também esse botão que nós temos aqui do controle de tração e estabilidade do modelo. Lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS. Nós temos aqui o detalhe com a função Eco Mode e Sport. Modo econômico, aqui Sport, ela vai subir o giro ali da troca simultânea do câmbio automático para você ganhar mais fôlego no motor e ficar com um giro mais alto. Ajuda numa saída de trânsito ou retomada de curva. E aqui nós temos os dois botões que faz parte do sistema Toyota Safety Sense, que teve novidades. Esse botão você ativa o sistema de mudança de faixa involuntária do modelo. Vamos supor que você está saindo da faixa de rodagem, você não deu seta para o lado direito ou esquerdo, informando que você está saindo da faixa. Ele vai dar um alerta sonoro avisando que você está saindo da faixa de rodagem, mas ele não vai fazer a permanência de faixa, ele não vai fazer correção para que você permaneça na faixa, apenas o alerta sonoro. E esse daqui mais abaixo é o sistema pré-colisão. Esse ele vai identificar uma situação de risco à sua frente, um veículo vindo na sua direção que você não percebeu ou freou bruscamente. Ele vai dar um alerta sonoro e visual informando que você está numa situação de risco, e se você não tomar uma medida protetiva, ele vai fazer a frenagem automática para que evite que você tenha uma colisão ou danos mais severos para você que está conduzindo o veículo. Isso é bem interessante no modelo. Nós temos aqui mais abaixo a abertura do cofre do motor, a sua direção, que é eletroassistida, apenas com um ajuste de altura, não tem ajustes de profundidade. O volante que é multifuncional, com todo o detalhe aqui em couro. E aqui nós temos comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Já aqui do outro lado nós fazemos os comandos do computador de bordo aqui do painel do veículo. E mais abaixo aqui nós temos o controle de velocidade, que não é adaptativo, não é ACC. Você consegue apenas setar a velocidade que você quer para ajudar numa viagem por o câmbio ser automático. Temos as mudanças de marcha aqui no pedal shift, no volante, que são manual, isso facilita nas viagens também. E aqui a parte do painel com iluminação branca e os detalhes azuis, conta giros, velocímetro. E aqui nós temos o painel digital em 4.2 TFT com horário, indicador de câmbio, temperatura exterior, odômetro, trip A, trip B, média instantânea, também a média que você consegue rodar com o tanque de combustível que você tem ainda no veículo, realmente favorece. Colocando aqui para baixo, nós temos a parte com velocímetro digital e marcando ali, ó, 83 km é o que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho no tanque, que a parte com o marcador do tanque ali, que é de 45 litros. Colocando aqui para baixo, você tem o relógio e a temperatura exterior, com a parte do tanque de uma tela mais ampla para você enxergar melhor. Colocando para o lado direito, modo de economia. E aqui o legal, você consegue colocar o valor do combustível que você está abastecendo, isso para partilhar entre 5 pessoas, 4 pessoas viajando, ou você que é Uber, não sei, favorece de certa forma. Marcação do consumo de combustível também, que favorece para você estar utilizando em modo de economia. Colocando para o lado direito os sistemas que estão ligado e desligado, e as configurações gerais com idiomas e tantos outros detalhes que você consegue fazer também no veículo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para você do Yaris XLS Sedan 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Alessandra Ribeiro, da cidade de Carmópolis de Minas, lá em Minas Gerais. O segundo salve do canal vai para Renato Portela, lá de Brasília, no Distrito Federal. O terceiro e último salve do canal vai para Cláudio Santana, da cidade de Cansanção, lá na Bahia. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade, o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!